Bom, estamos aí para mais um vídeo, dia 5, sem erros. E hoje eu regredi para 1 hora de leitura, porque foi o que deu. Mas aquele negócio, né, que entregando o melhor, e é isso aí. Bom, então eu, assim como nos outros dias, iniciei a leitura com a Bíblia. E no dia de hoje eu achei muito interessante porque, dentre vários fatos aqui que eu pude ler, o que mais me intrigou no dia de hoje, assim, o que mais me fez refletir a respeito da vida e até mesmo da questão relacionada a Deus, assim, espiritualidade, foi uma, um trecho aqui do livro que eu vou ler e daí vou dissertar brevemente sobre, que está em Marcos, capítulo 7, versículo 15, que ele fala o seguinte: Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. E, bom, basicamente, né, o que eu consegui interpretar em relação a isso e o que fica muito claro, né, que na verdade o mal, né, as coisas negativas ou até mesmo a vida fora do que seria o ideal, assim, a vida fora do eixo, ela na realidade ela parte de nós. Então, por exemplo, se eu tenho uma vida centrada em coisas boas, voltada para o desenvolvimento das virtudes, das coisas que enobrecem o ser humano, que o engrandecem, muito dificilmente, por mais que eu seja exposto e tenha influências externas negativas e deletérias, ainda assim eu permanecerei íntegro. E daí aqui ele até escreve que, né, por exemplo, os pecados, né, por exemplo, a avareza, é, o, a traição, os adultérios, a cobiça, a própria maldade, na realidade elas partem de nós. Então, se você consegue, né, assim como Aristóteles já falava, né, deliberar sobre as suas paixões, se você controla os seus impulsos, que estão muito mais relacionados com o nosso lado mais é, irracional, né, nossos impulsos, principalmente condicionados por uma questão, né, mais instintivo do nosso organismo, se você consegue ter o domínio disso, você consegue ter o domínio sobre tudo o que envolve o ser humano. Então, é isso, né? Não tem nada de fora que possa nos corromper, e sim, principalmente, nós que nos corrompemos, né? Então, é mais ou menos isso. E tiveram várias outras reflexões, né? No entanto, aquilo que mais me pegou no dia de hoje foi isso. E eu finalizei a leitura do dia de hoje, eu não li Trilhos Anatômicos em virtude de questões atípicas de correria e muito trabalho, né? Graças a Deus. No entanto, eu finalizei com Mapas do Significado. E esse livro tem sido uma delícia, porque ele para mim é muito desafiador, cara. Porque ele reflete a respeito de particularidades que envolvem mais a psicologia. E a psicologia, por mais que seja uma seara do treinamento, que eu tenha que ter um domínio para, de certa forma, trabalhar com algum atleta e tudo mais, por ser uma linguagem mais refinada, né, que o Jordan Peterson, ele geralmente esmiuça muito cada detalhe, assim, ele vai muito a fundo. Não é à toa que esse livro que eu tô lendo é um calhamação de umas 800 páginas, eu acho. Então, para mim tem sido um pouco difícil. Então, no dia de hoje, eu li um pouco sobre, né, vindo do vídeo passado, que eu falei um pouquinho sobre o inconsciente coletivo, que é o Carl Jung que estuda, né, e ele cita o Carl Jung nesse livro algumas vezes. Ele parte para um modelo cognitivo, ele fala sobre um modelo cognitivo e o fenômeno da polissemia, que eu li aqui até consegui ler algumas páginas no dia de hoje. No entanto, esse modelo cognitivo, pelo que eu pude ver, ele fala muito a respeito de características, né? O que é um modelo? O modelo é uma representação teórica de um objeto qualquer. E isso até é essa definição de modelo não é nem desse livro, né? Livro de treinamento esportivo das aulas que eu tive com o professor Cassidori. O Voina que está assistindo, com certeza pegou esse exemplo que eu dei. Mas ele dá, né, ele basicamente disserta a respeito do que torna por exemplo, o que torna uma cadeira. E se você tira uma coisa muito importante da cadeira, que a torna cadeira,
ela ainda não deixa de ser uma cadeira. Por exemplo, a gente sabe que esqueci o nome agora, mas enfim, as partes debaixo da cadeira lá, que são 4, que fazem com que ela fique parada, se você tira uma delas, a cadeira continua sendo cadeira. Se você tira o forro da cadeira, a cadeira continua sendo cadeira. Se você pega um toco de árvore e você consegue empregar a função de, né, sentar nesse objeto, ele se torna uma cadeira, vamos dizer assim. Então ele está refletindo a respeito do que tornam as coisas essas coisas. E ele diz que essas coisas são separadas em grupos e existem particularidades dessas coisas que as tornam elas, no entanto que quando você tira uma delas, elas não deixam de ser elas mesmas. Então ele está numa brisa aí em relação a isso e é isso, basicamente, pro dia de hoje, beleza? Espero ter contribuído, mas estamos na luta aí. Até amanhã. Valeu!